Deixa eu ler os versículos finais, a partir do versículo 27, eu vou pregar a partir do versículo 1º, mas eu quero ler a partir do versículo 27 até o versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentindo os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar um prumo, acharam 15 braças. E receosos que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos recobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida. Aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos pela tua palavra, que é santa, que é perfeita, que é autoritativa. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa usá-la para direcionar a nossa vida e a nossa alma. Por favor, Senhor Deus, faz isso. Nós precisamos, temos a carência de ouvir a tua voz ainda nessa noite, ainda nessa manhã, pois nós choramos no nome de Jesus. Amém. Então, eu queria que vocês tivessem em mente aquilo que a gente vai ler daqui a pouco, é que as palavras que vão ser ditas mostram que não havia mais esperança de salvamento algum para aquela tripulação e para aqueles homens. E é precisamente quando não há esperança humana que o Senhor Deus então mostra o seu poder, a sua glória e a sua majestade. É aqui em Atos 27 a gente tem esse relato de um dos 3 naufrágios que o apóstolo Paulo passou. Deixa eu ler um relatório ministerial de Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele fala isso, mais ou menos dando um relatório. Ele diz: são ministros de Cristo, ele está falando contra os falsos profetas. Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui a gente tem um relatório onde o apóstolo Paulo fala dos seus sofrimentos, mas ele deixa escapar o seu coração pastoral. Onde ele deixa escapar a sua preocupação, não necessariamente com a sua saúde física, mas com a saúde espiritual da igreja de Cristo. Com a saúde espiritual daqueles que estão debaixo do seu cajado pastoral. E nesse episódio, queridos, a gente ganha a viva companhia do narrador. Como eu já falei várias vezes, Lucas é quem está escrevendo esse livro de Atos. E a gente vai perceber que ele volta aqui a falar na primeira pessoa, onde o relato é tão preciso. A gente leu aqui o número de pessoas que estavam a bordo. Não é? Como é que Lucas sabia precisamente o número? Muito provavelmente é que é uma unanimidade quase unanimidade entre os comentaristas, que Lucas serviu durante aqueles 3 meses em que eles ficaram numa ilhota. A gente vai ver isso na semana que vem, servindo como médico. Lucas era um médico
e ele então ajudou aquela tripulação a poder entrar no navio 3 meses depois, para finalmente Paulo chegar em Roma. E o relato é extremamente preciso. Versículo 1: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então, eles estavam saindo de Cesareia, que era onde Paulo estava preso, e Paulo foi colocado sob os cuidados de um centurião. Portanto, 100 pessoas desse navio eram os soldados, porque o centurião ele sempre andava com com o seu pequeno exército. O nome centurião significa que ele tinha 100 soldados debaixo da sua autoridade. Então, dessas quase 300 pessoas, 100 eram esses soldados aqui. E Paulo foi colocado sob os cuidados desse homem, Júlio. Por quê? Porque não havia ali, pelo menos naquela época, navios que fossem direto para Roma. Hoje em dia, navegar é muito mais simples. Aliás, tem gente navegando aqui essa semana, que eu estou sabendo, me contaram. Viu? É muito mais simples. A gente tem o forecast, a gente tem todas as informações antes do navio sair do que pode ou não pode acontecer. Mas naquele tempo não era assim. Então, quando começava o inverno, eles paravam as navegações, porque eles sabiam que muito provavelmente algum tufão ou algum vento mais forte poderia fazer com que embarcações fossem perdidas, e muitas eram perdidas naquele tempo. Então, eles tiveram que pegar 2 navios. Um navio que veio de uma cidade chamada de Adramítio, é esse que está aí no versículo 2, embarcados no navio Adramitino, e o outro veio de Alexandria, está aí no versículo 6 do texto, achando ali o centurião um navio de Alexandria. Então, eles tiveram que pegar 2 navios específicos. Os outros presos que são mencionados aqui, muito provavelmente, uma boa quantidade deles eram presos condenados à morte. Por quê? Porque naquele tempo, os homens que eram condenados à morte, especialmente no Império Romano, que é o império que está por trás dessa história aqui, eles não eram simplesmente levados para uma cadeira elétrica, muitos deles eram colocados para servir de espetáculo nas arenas de Roma. Então, condenados, esses homens vinham para quê? Para que eles fossem ou brinquedo e teste para os gladiadores da época, ou para serem comidos pelos leões e as plateias puderem ver. Depois de Nero, isso ficou muito mais forte contra os cristãos. Os cristãos foram que começaram a sofrer esse tipo de circunstância. Mas aqui esses presos, muito provavelmente, eles estavam indo para Roma, muitos deles, para ter esse tipo de fim. Então, vamos rapidamente passar aqui pelo primeiro navio, esse navio Adramatino, só para entender algumas coisas aqui. Versículos 2 a 5. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse cara, porque ele já esteve com Paulo, e ele vai voltar a estar com Paulo na prisão mais na frente. No dia seguinte, versículo 3, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, a gente vai entender por quê, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Então, Lucas, muito provavelmente, foi no navio colocado como um escravo pessoal do apóstolo Paulo. Parece que essa era a única forma de ele conseguir fazer parte da comitiva. Então, muito embora ele fosse um médico conhecido, um historiador, alguém que escrevia com uma certa tranquilidade, ele se colocou ali como um servo, como alguém que estava para servir ao apóstolo Paulo. E isso, na mente dos estudiosos, foi o que impressionou o Júlio, que era o centurião ali, uma das pessoas mais importantes ali daquela embarcação e daquele navio. E ao ponto de que, quando eles chegavam em determinados portos, e Paulo disse, olha, eu tenho alguns amigos aqui, gostaria de visitá-los, ele permitia que isso acontecesse por conta de como Lucas era bem quisto, de como Lucas era uma pessoa que tinha
uma certa autonomia, uma certa autoridade. Então, isso fez com que Júlio tratasse Paulo com tanta humanidade, como o texto diz aqui. E esse Aristarco que acompanhava Paulo, no versículo 20, no capítulo 20, versículo 4, ele está lá na comitiva de Paulo, também, muito possivelmente, foi preso nesse navio aqui. Por quê? Porque quando você lê Colossenses, capítulo 4, versículo 10, você vê que Aristarco está preso com Paulo. Então, ou ele foi preso aqui já, ou quando ele chegou em Roma, ele, por conta da pregação do Evangelho, foi preso também. Qualquer que seja a opção aqui, a gente percebe que ele era um homem muito chegado a Paulo, a ponto de Lucas o notar aqui nessa narrativa. Essa viagem até Lícia durou 2 semanas, e eles trocaram então de navio. E é esse navio que a gente vai entrar agora, espero que a gente possa entrar juntos, que acompanha a gente até a semana que vem, com a graça do Senhor. Com muito vagar, por causa dos ventos contrários, o navio estava indo devagarzinho, eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos. O nome é extremamente sugestivo. Entretanto, de bom, esses portos só tinham um nome. Vocês vão perceber que vai haver uma discussão entre eles, se eles ficam ali para invernar, ou se eles vão para outro lugar, mesmo correndo algum risco de alguma tempestade, e eles resolvem ir. Muito embora Paulo tenha dito para eles que eles não fossem. Por quê? Porque aquele porto só tinha uma pequena cidade próxima, e aquela cidade não tinha muito o que oferecer. Lembre-se que eram homens ímpios que estavam aqui nessa tripulação, e esses homens ímpios iam passar 3 meses, e eles iam fazer o quê por 3 meses numa cidade que não tinha entretenimento, numa cidade que possivelmente não tinha um prostíbulo, que não tinha alguma coisa que os fizesse gostar de passar 3 meses num determinado local. Eles iam ficar num lugarzinho esmo, totalmente afastado de todas as coisas. Essa é a discussão que está por trás desses versículos aqui, 6 a 12. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, Egito, né, então um navio árabe, um navio egípcio, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava essa cidadezinha que eu falei, a cidade de Lazéia. Versículo 9, depois de muito tempo, tendo-nos tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, então aqui a gente tem, haviam 3 ou 4 jejuns estabelecidos pelo povo judeu, e porque esse era antes do inverno, o dia preciso disso aqui, desse dia do jejum aqui, foi 5 de outubro do ano de 59. Então, a gente se situa um pouco no tempo aqui. Foi depois disso, depois desse dia do jejum. Portanto, no mês de outubro do ano de 59. Paulo os admoestava dizendo, versículo 10. Presta atenção, outubro de 59, as palavras de Paulo para aquela tripulação e para aquele navio. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aqui a gente para um pouquinho para notar uma obviedade. Veja, quem era Paulo? Era um preso. Era um condenado que estava ali, e se ele tivesse conversado com Júlio, e Júlio perguntasse, meu filho, o que é que você faz? Ele disse, eu faço tendas, essa é a minha profissão. Além de tendas, o que é que você faz? Não, eu prego o Evangelho, e certamente Júlio deve ter ouvido acerca de Jesus Cristo, porque Paulo, ele não se continha, ele pregava o Evangelho onde quer que ele estivesse. Júlio, então, vê Paulo, um cara que não entende nada de mar, dizendo assim, é melhor não ir, porque o bicho vai pegar. Ele vai para o capitão do navio, ele vai para o chefe do navio, para o comandante do navio, e diz assim, vocês dizem o quê? Ele diz, não, dá para ir, tranquilo. O vento está calmo. A gente pode caminhar nessa direção. Ora, é óbvio que Paulo não ia ser ouvido aqui. Entretanto, Deus vai utilizar-se disso aqui para que mais na frente esse fazedor de tendas possa ganhar uma autoridade diante de todas as pessoas daquele navio,
inclusive desse centurião. E ele vai dizer, em alto e bom tom, olha, vocês deveriam ter me escutado, quando eu disse que não era para a gente sair da região de Creta. Porque o que vai acontecer aqui, veja aí, a partir do versículo 10, Paulo admoestava dizendo, perdão, versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, uma cidade muito mais atraente, e para passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, muito mais aprazível, os ventos muito mais tranquilos, um clima muito mais agradável, uma cidade muito mais atraente em todos os seus sentidos. Portanto, é óbvio que a decisão deles foi aquela. E eles saíram. E ao sair, eu chamo essa parte do texto aqui, versículos 13 a 20, de uma tempestade divina. E é precisamente aqui, queridos, nessa tempestade divina que eu queria que você pudesse prestar atenção na sua própria vida. Porque muitas vezes, quando as marolas desse mundo acontecem na nossa vida, quando os ventos estão sempre soprando na nossa direção, a gente vai perceber que na própria história desse naufrágio aqui, o Senhor Deus está aplicando pelo Espírito Santo aquilo que acontece na vida de muita gente. Porque é possível que nós não saibamos reagir no tempo de bonança. E quando nós não sabemos reagir no tempo de bonança, certamente não saberemos no tempo da tempestade. E aqui tem o apóstolo Paulo, que certamente soube escrever para os filipenses depois que ele sabia passar por qualquer situação, de bonança ou de tempestade, de riqueza ou de pobreza, de dificuldade ou de facilidade, porque todas as coisas ele podia naquele que o fortalecia. Ele poderia ser forte, ele poderia ser corajoso, ele poderia ser crente, independentemente das circunstâncias. Queridos, a gente canta coisas parecidas aqui. E o objetivo da pregação do Evangelho é fazer com que a música que a gente canta, o texto que a gente lê, a própria pregação que a gente ouve, não seja simplesmente para que a gente ganhe um pouco mais de degraus no nosso intelecto, mas para que o nosso coração seja completamente amassado diante de um Deus que manda tempestades, porque Ele tem propósitos em cada uma delas, que manda tempos difíceis, tempos de escuridão, precisamente porque Ele quer tratar conosco, porque no final das contas, todas as pessoas que estiverem no navio de Cristo, ainda que esse navio naufrague, serão absolutamente salvas por Ele. E se nós não entendermos esse conceito das Escrituras, nós perderemos até as tempestades que Deus coloca na nossa vida. E eu sei que muitos de nós estamos passando por problemas difíceis aqui. E por momentos delicadíssimos aqui na nossa vida. E, queridos, o que eu e vocês podemos extrair desse texto é precisamente aquilo que nos dará forças para que voltemos, não necessariamente a uma cidade ruim, ou a um lugar que não vai ter aquilo, o entretenimento que nós desejamos, mas fazendo um trocadilho com a palavra, que a gente possa voltar aos bons portos do Evangelho, aos bons portos da igreja, aos bons portos daquilo que, de fato e de verdade, nós queremos para os nossos filhos, é que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Muitas vezes Deus nos tira desses bons portos e nos faz passar por fortes tempestades nessa vida. Mas, como eu disse, o que pode servir de metáfora e aplicação para muita gente hoje aqui, aconteceu de uma forma muito viva para essas quase 300 pessoas que estavam no navio. Versículo 13 diz assim: soprando brandamente o vento sul, veja a expressão aqui, soprando brandamente. Eles foram enganados por essa marola. E tendo eles, ainda no versículo 13, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Eles não ouviram Paulo. Eles foram costeando a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Esse vento aqui era conhecido e que vinha do leste europeu, e ele vinha sem aviso.
Mais uma vez, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje para que a gente saiba, né? Muitos daqui, alguns daqui, estavam sendo pastoreados por mim quando a gente passou pelo Irma. Né? Momentos de tempestade são momentos em que a gente pode até se juntar mais, a gente pode até crescer mais como igreja, como pessoas, como amigos, como família. E a gente precisa aproveitar esses momentos. Mas aquele vento euroaquilão ali mudou radicalmente o rumo daquela viagem. Versículo 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos nos deixando levar, ou seja, eles entraram literalmente no modo passivo, eles foram se deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda. A custo conseguimos recolher o bote, a gente vai ver esse bote daqui a pouco, para que ele vai ser usado. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já havia alguns dias, nem o sol, nem as estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, preste atenção, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Dissipou-se, acabou-se toda esperança de que eles pudessem sair daquela tempestade, daquele temporal. O perigo era grande. Uma vez levado para longe de Creta, não havia mais portos ali, apenas mar aberto. E no mar aberto, as tempestades, as ondas bravias, o navio sendo levado e arremessado de um lado para o outro. As nuvens tão espessas que por dias e dias, por semanas, 14 dias aqui, eles não viam, não conseguiam ver o sol, eles não conseguiam ver as estrelas. Era apenas temor e pavor. Eles começaram a jogar as coisas do navio, e é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Eles tomam algumas medidas de segurança. Primeiro, com muito esforço, diz o versículo 16, eles conseguiram puxar a bordo o bote de salvamento. A tempestade foi tão grande que o bote estava para sair, para cair. E possivelmente deve ter caído no navio. Foi muito esforço daqueles homens para conseguir colocá-lo de volta, porque talvez eles precisassem daquele bote. E a gente vai ver se eles vão precisar ou não. Segundo lugar, eles cingiram, literalmente vestiram o navio. Versículo 17 diz isso. Eles passaram então cabos por baixo e pelo casco para manter as tábuas unidas. O vento era tão forte, a tempestade era tão profunda que o navio estava para se abrir. Então eles pegaram os cabos e as velas que eles tinham para literalmente amarrar. Imagina a quantidade de homens para fazer algo assim. Eles estavam tentando desesperadamente, de todas as formas, segurar o navio. Terceiro lugar, temendo os bancos de areia de Sirte. Essa Sirte aí eram bancos de areia, o terror de muitos marinheiros ali do mar Mediterrâneo. Eles arriaram os aparelhos, ou uma âncora flutuante. Alguns aqui gostam daqueles carros velozes, né, que tem uma raia só e eles vão tão rápido, eles têm que, no final, para frear, quase que abrir um paraquedas aqui atrás. Naquele tempo, os navios eles tinham uma espécie de âncora flutuante que parava, fazia com que eles freassem quando eles estavam completamente a esmo, ou ao léu, como eles estavam aqui. Eles disseram, vamos soltar essa âncora aqui. No versículo 18, no dia seguinte, vendo que a tempestade continuava implacável, eles começaram a jogar a carga no mar. Vocês trouxeram o quê? Mala, vai para o mar. Roupa, vai para o mar. Quanto mais leve essa embarcação ficar, melhor. Por quê? Porque a gente está afundando aqui nesse negócio. As coisas não apenas já não tinham mais valor, mas elas serviam como peso. E, queridos, eu quero aplicar aqui que isso é precisamente a realidade de muita gente. As coisas, o vil metal, as coisas desse mundo, as coisas que têm valor aqui, enlaçam tanto o coração das pessoas que elas servem de peso. E muitas vezes nós precisamos nos livrar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
Tem gente pesada demais. Tem gente que precisa entender que tem coisas o suficiente para serem jogadas do lado de fora. O navio está afundando. Versículo 19, no terceiro dia da tempestade, eles começaram a lançar fora a própria aparelhagem do navio. Veja, a gente não está conseguindo direção. Pega mastro, pega pau, pega o que for desse navio e joga fora. Vamos aliviar o navio para que, de alguma forma, a gente consiga ser salvo. Eles fizeram tudo isso e nada adiantou. Todos os esforços humanos possíveis, nada adiantou. Porque no final, depois de muitos dias de tempestade avassaladora, nem sol, nem estrelas para guiá-los, e obviamente pela época sem bússolas, parece que toda a tripulação perdeu a esperança de ser salva. Mas como eu disse no início, queridos, é exatamente aqui, quando se acaba a esperança humana, que Deus usa o seu servo para mostrar o seu poder e o seu controle soberano sobre todas as coisas. É precisamente quando eu e vocês não sabemos o que fazer. É precisamente quando nós colocamos todas as nossas fichas no altar de Cristo, toda a nossa esperança na cruz do Mestre, todo o nosso sentimento na pessoa do Salvador. É quando nós entendemos que não dá mais para a gente, seja em qualquer circunstância for na nossa vida. Eu sei que eu lembro muito dessa música, mas vou relembrá-la novamente. Quando tudo estiver diante do altar de Deus, só então saberemos do seu poder e da sua majestade. É exatamente nesse momento de desilusão humana que o pastor Paulo se levanta. Num barco cheio de pessoas, digamos, noviças, nessa religião, nesse cristianismo, nessa fé. Alguns eram presos, condenados à morte. Outros eram líderes de navio ou de centenas de soldados. Outros eram soldados, homens fortes, ímpios, pagãos romanos. Mas eles agora estavam ali, completamente sem esperança. E só um tal tagarela que não parava de falar dizia algumas coisas que poderia fazer algum sentido. E é exatamente aqui, queridos, que o apóstolo Paulo vai fazer 3 aplicações pastorais no meio dessa tempestade. E precisamente, Paulo era um homem experiente. E, queridos, o Espírito permite que ele use os seus dons para mostrar a doçura pastoral da liderança cristã. Essa doçura pastoral brilha, mesmo no meio do escuro temporal. Paulo faz 3 apelos aqui. O primeiro, versículos 21 a 26. Mais uma vez, quando você lê esses versículos fora do contexto, tenha bom ânimo. Se eu chegar aqui para vocês e disser, gente, tenham bom ânimo, talvez isso faça um sentido diferente do que fez para aquelas 300 pessoas no navio que não tinham sequer esperança de ver o dia seguinte. Muitas vezes, quando a gente compara as nossas circunstâncias, é um pouco parecido com o que a gente falou aqui na sexta-feira à noite da semana passada, com a história de Jeremias, escrevendo as suas lamentações. Acabou a esperança de salvamento. E é precisamente ali que o profeta se levanta para trazer 5 coisas que trouxe algum tipo de esperança de volta, e todas elas estavam fora dele. O apóstolo Paulo vai fazer a primeira aqui. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso ter me ouvido, ter me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Eu preciso parar um pouquinho aqui, porque a tradução, ela atrapalha um pouco as palavras de Paulo. O apóstolo Paulo não está passando na cara dele, vocês não me ouviram, olha o que aconteceu. Às vezes a gente pode ler isso aqui e não perceber por trás dessas palavras um aspecto pastoral extremamente importante. Queridos, pastoralmente falando, a palavra de Deus traz conselhos que são preciosos. E quando os crentes não seguiam por esses conselhos, mas seguiam pelos seus próprios caminhos, e mais na frente,
as tempestades acontecem por conta desse caminho que eles resolveram seguir. É muito natural que eles sejam lembrados. Eu podia ter ouvido aquele conselho. Para que, quem sabe, numa próxima vez, ou num próximo momento, ou quem sabe hoje, esses conselhos possam passar a fazer sentido. Para que a palavra de Deus seja de fato aquilo que balize a nossa vida, muito mais do que os nossos sentimentos. Para que nós sejamos guiados pelo conselho bíblico, e não pelo coração depravado humano. Pelas Escrituras, e não pelos nossos conselheiros e amigos que não conhecem a Cristo. Ouçam os conselhos piedosos para evitar problemas maiores. Entretanto, quando esses problemas acontecerem, talvez por conta de vocês não terem ouvido em primeiro lugar, ouçam afinal. Era preciso que vocês tivessem me ouvido lá atrás. Está a consequência aqui. Veja o que Paulo diz aí no versículo 22. Mas, isso é passado. Vocês já fizeram a besteira de vocês. Vocês já caminharam nesse mar Adriático. Vocês já deram passos frente ao pecado, frente àquilo que vocês não deveriam ter feito para começo de conversa. Entretanto, mas, o apóstolo continua, já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite, aqui o apóstolo Paulo tem algo especial que nós não temos. Essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante o tribunal de César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, o apóstolo Paulo fala, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Eu não sei para vocês, mas essas palavras, elas soam muito familiares para quem conhece um pouquinho da história de um outro homem. Um outro homem que, olhando os seus discípulos apavorados porque ele estava para ir embora, e percebendo que circunstâncias como essas e outras, que Pedro, Paulo, Timóteo, o próprio Tiago, que foi morto a fio da espada, tiveram que viver. Esse Senhor, olhando para os seus discípulos com compaixão, disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Isso faz parte do pacote. Vocês são pecadores. Aflições fazem parte da vida. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Queridos, a forma de passarmos por aflições não é decretando que essas aflições acabem, porque Deus vai fazer aquilo que nós entendemos. Mas é precisamente se colocando como o próprio Filho de Deus, que no meio da maior confusão da sua vida, da maior tribulação da sua vida, pedindo a Deus que o livrasse, disse, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, porém seja feita a tua vontade. E às vezes, queridos, a vontade de Deus na nossa vida, para o nosso próprio bem, é que nós sejamos colocados nesse pilão para sermos amassados e quebrantados, para que a gente possa entender que não há circunstância boa nessa vida, não há circunstância maravilhosa nessa vida, que seja tão boa, que um pobre, andrajoso, sofredor possa ter, quando ele tem a mera companhia do seu Salvador, quando ele tem a mera companhia de Cristo. De um lado, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas de outro lado, se a figueira não florescer, se o fruto da vida não florir, se nos currais não houver gado, ainda assim é possível que nós nos alegremos no Deus da nossa salvação. Aqui, queridos, é uma questão de perspectiva. Se você quer continuar a viver com o seu coração nas coisas desse mundo, o apóstolo vai dizer que você é o mais infeliz de todos os homens. Porque se as circunstâncias mudarem, vai mudar a sua fé. Mas se você resolver que a sua alegria está em Cristo,
Se você resolver e se você pedir a Deus que de fato e de verdade esse cristianismo seja real, não seja apenas uma história, não seja apenas uma doutrina, não seja apenas algo que não tem sentido, como um símbolo que tine, como um metal que soa. Aí, queridos, a gente vai poder entender o próximo ponto de uma forma muito mais especial, porque as dificuldades vão acontecer, mas nós vamos saber lidar com cada uma delas. Bom ânimo, quando as esperanças humanas se esvaem, é exatamente o coração do Evangelho. Se quando a dificuldade chega na sua vida, você perde o ânimo, eu quero que você conheça a Cristo hoje de manhã. Não importa quanto tempo você tenha de igreja, não importa o cargo que você já tenha tido na sua vida, se as circunstâncias fazem com que você perca a sua fé, perca a sua alegria em Cristo, perca a sua vontade de continuar, perca a sua vontade de ir na igreja, você precisa conhecer a Cristo, que Cristo tem muito mais para oferecer para você do que simplesmente resolver os seus problemas financeiros. Ele tem muito mais para oferecer para você do que simplesmente resolver os seus problemas relacionais. Ele tem muito mais para oferecer para você do que simplesmente fazer com que tudo dê certo na sua vida. Ele oferece a si mesmo. E se você quiser mais do que isso, pobre de você. Porque tendo tudo, você não vai ter nada. Tendo tudo, você não vai ter nada. No meio das piores circunstâncias, tenham bom ânimo. Alegrem-se no Deus da nossa salvação, porque a alegria do Senhor é a força do crente. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai trazer agora um apelo, não apenas para que eles mantenham um bom ânimo, mas para que eles mantenham um bom ânimo no lugar certo, para que eles estejam juntos. Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar um prumo, acharam 15 braças, e disseram, rapaz, o negócio está chegando aqui. Era de noite, meia-noite, não tinha luz. Não é? 20 braças, 15 braças, e receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oraram para que Deus fosse. Oraram para que se rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio. Tem muita gente que é assim. Quando a dificuldade aparece, eles querem fugir do navio. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote, olha o bote aí, a pretexto de que estavam para lançar âncoras, mentiram. Versículo 31, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Vê que cena louca. Vê que cena louca. Estão se chegando. As âncoras são trazidas ali. Aí os marinheiros disseram, não, a gente vai ajeitar as âncoras, tá? E eles arreiam o bote. Mas o que eles queriam, diz Lucas aqui, era fugir. Aí Paulo agora, sendo ouvido por Júlio, diz assim, ó, o Senhor me disse que todos vão ser salvos. Se esses homens saírem daqui, o plano acabou. A gente tem que estar junto. Que aplicação bonita. Mas é interessante o que Júlio faz, né? Júlio nem conversa com os caras. Ele simplesmente manda os soldados cortarem as cordas e a gente não precisa desse bote. Eles tiveram tanto esforço lá atrás para segurar aquele bote. Não, talvez esse bote possa nos salvar. Talvez esse bote lá na frente sirva de alguma forma para nos salvar. Júlio agora estava confiando tanto naquele tal prisioneiro Paulo, que ele corta as cordas, deixando o bote ir embora, dizendo, nós vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. Depois de 2 semanas sendo batidos pelo mar no meio da noite, aqueles homens pressentiram e Paulo convenceu a Júlio que eles tinham que estar juntos. E, queridos, como eu disse, a aplicação aqui é fantástica. Quando há tempestades, há sempre aqueles que querem pular do barco. Mas Paulo está dizendo aqui, vocês nem devem sair.
e nem devem deixar outros saírem. Porque, de certa forma, estar na arca de Deus, estar no barco do Senhor, é a única forma de nós sermos verdadeiramente salvos nessa vida. A gente vai chegar a um texto difícil aqui de compreensão. Porque no terceiro momento, o apóstolo Paulo vai fazer algo que vai nos lembrar dessa mesa que a gente vai cear daqui a pouco. E por que esse texto é difícil? Porque ali não eram necessariamente crentes, pelo menos não crentes de muito longa data que estavam ali. Como eu disse, era uma tripulação complicada. Mas vocês querem ver uma tripulação complicada? Venham para cá para onde eu estou. E vocês vão ver uma tripulação complicada. Gente cheia de nó pelas costas. Aliás, vocês já estão vendo uma tripulação complicada a partir desse púlpito aqui. Gente pecadora. Gente que erra. Gente que tem passado. A gente cantou aqui uma música que diz que o passado não nos condena mais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O Evangelho, queridos, tem tudo a ver com o corpo, com unidade, com comunhão, com estarmos juntos. Mesmo quando as coisas estão difíceis. Às vezes é difícil a gente perceber, porque a cada semana que passa, pela graça de Deus, a gente consegue ver algumas faces novas por aqui. Mas se você tiver um pouquinho de coração pastoral no seu coração, se você tiver um pouquinho de desejo pela verdade do Evangelho na sua alma e na sua vida, você vai olhar ao redor e você vai sentir falta de gente. Você vai perceber que alguns caminharam com a gente e cadê? Onde é que eles estão? Será que eles estão bem? Será que aconteceu alguma coisa? Será que uma palavra, uma oração, uma visita, um convite, será que isso não pode fazer diferença? Muitas vezes, queridos, a gente está simplesmente deixando as pessoas irem. Se os soldados quiserem ir, que eles vão. A gente vai ficar aqui tranquilo no navio. O Evangelho, queridos, é muito mais profundo do que simplesmente o nosso comodismo, do que simplesmente a gente está muito bem. Isso leva a gente para o terceiro e último ponto aqui. Para a terceira e última aplicação. O apóstolo Paulo, ele clama e chama aqueles homens, vindos de tantas circunstâncias distintas e diferentes, para duas coisas, para comer e para cultuar. Para comer e para cultuar. Porque para fazer o segundo, eles precisavam fazer o primeiro. Versículo 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Queridos, o cuidado pastoral de Paulo aqui é sempre altruísta, sempre pensando no bem-estar das outras pessoas. E eu queria trazer uma palavra aqui para os líderes da igreja, ou para aqueles que pretensialmente querem ser líderes da igreja. Sejam assim. Pensem sempre nos outros em primeiro lugar. Sempre coloque as outras pessoas como sendo mais importantes do que você. Sempre coloque o outro como tendo algo a mais. Ceda. Melhor é dar do que receber. Os últimos serão os primeiros. Esses princípios bíblicos precisam ser. Paulo, ele está muito mais preocupado com aquelas pessoas. Ele podia simplesmente chegar lá e comer o pãozinho dele. Mas ele está insistindo, dizendo, se alimentem disso. Veja aí, versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Eu vou voltar a essa palavra. Pois nenhum de vós se perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando o pão, deu graças, e deu graças a Deus na presença de todos. E depois de partir o pão, começou a comer. Todos cobraram ânimo. Primeira aplicação aqui
foi atendida. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Como eu disse, essa cena é de difícil interpretação, porque, por um lado, Paulo está aqui claramente usando palavras institucionais de culto. É como se ele tivesse à mesa e dissesse, ele pega o pão e ele parte, ele quebra o pão. E ele entrega. As palavras são precisamente as mesmas. Mas, queridos, por outro lado aqui, a gente é informado de que o centurião, os presos, os marinheiros eram pagãos professos. E Paulo vai servir a ceia para pagãos professos. Mas a palavra usada por Lucas aqui 2 vezes, disso depende a vossa segurança, e nenhum de vós se perderá. Ou antes, eu vos entreguei todos nesse navio. É uma indicação de que, por mera graça e misericórdia do Senhor, toda aquela tripulação não apenas seria salva da morte naquele naufrágio, mas iriam entrar mais cedo ou mais tarde na congregação dos santos. Alguns iam demorar um pouco mais para demonstrar essa santidade, ou essa santificação. A gente vai ver no domingo que vem, né, que a ética deles ainda não é a perfeita. E mais uma vez, vocês querem conhecer pessoas, crentes, cuja ética não é perfeita? Vamos tomar um café juntos. Vamos juntar 5, 10 famílias aqui da igreja e vamos conversar sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vidas, sobre a forma como nós criamos os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos interconjugais, sobre as nossas amizades, sobre como nós estamos legalizados ou não aqui nesse país. Vamos conversar sobre a nossa ética e a gente vai perceber que tem muita gente carecendo de muitas transformações e muitas mudanças. Mas ainda assim Deus está falando, pessoas estão sendo transformadas. Gente está mudando não apenas de opinião, mas de atitude. Porque não adianta você ter a opinião correta e a atitude errada. Não adianta você conhecer precisa e profundamente todos os caminhos da doutrina de Cristo, se você continua vivendo de acordo com a sua própria ética, antes de você conhecer a Cristo. Essas palavras aqui denotam salvação. Havia ali quase 300 pessoas, mais precisamente, versículo 37, estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Nem mais da comida a gente precisa. A gente tem tudo, porque a gente tem Cristo. Eu queria trazer uma conclusão e algumas aplicações que já foram trazidas aqui. Talvez a tripulação aqui desse navio não seja tão diferente. Todos, como eu disse, temos os nossos nós pelas costas. E muitos já tentaram ou pensaram em abandonar o barco. Mas o livro de Atos está aqui, queridos, nos lembrando da importância de termos bom ânimo, apesar das circunstâncias. E também está nos lembrando a permanecermos unidos e a cultuarmos a Deus por meio de Jesus, com o partir do pão, como a gente vai fazer daqui a pouco. E, evidentemente, as 2 aplicações aqui vão se dar para que você teste a sua própria vida. Se na providência de Deus a sua vida agora está com ventos tranquilos, apenas recebendo uma brisa, uma marola, uma tranquilidade. Queridos, não se deixem enganar. Muitas vezes, os ventos tranquilos prenunciam tempestades que podem vir. E é exatamente esses ventos tranquilos que devem e podem trazer para nós um desejo ainda maior de adorar, de servir, de nos preparar. José no Egito ensinou que é no tempo das vacas gordas que a gente se prepara para o tempo das vacas magras. É no tempo da tranquilidade que a gente se prepara para o tempo da tribulação. Se você está no tempo tranquilo, não se esqueça de Cristo. Não se esqueça das suas prioridades.
Não use seu tempo, seu dinheiro, sua família para lazer, para tantas outras coisas que são boas, que são legais, que são ótimas, para que você possa aproveitar, mas colocando essas coisas como em primeiro lugar na sua vida. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Não desperdice os bons ventos que talvez estejam soprando para alguns aqui nessa manhã. Mas eu sei que há alguns aqui em tempos de tempestade, em tempos de tormentas, em tempos de dificuldade. E às vezes parece que já faz muito tempo em que você não consegue ver o sol da alegria, em que você não consegue ver as estrelas que podem lhe dar algum tipo de direcionamento. Há algum tempo em que apenas você está sendo levado de um lado para o outro pelas ondas bravias de um mar que traz angústia, que traz dificuldade, que traz peso. E se esse for o seu caso, me escute nessa manhã, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu era pequeno, mas eu nunca esqueço da música que era tocada lá na igreja. Quase toda a escola dominical, Martinha vai lembrar disso. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E sabe o que acontece? E passa o temporal. Ele pode demorar, como eu sei que está demorando para alguns aqui. Mas talvez esteja demorando, queridos, porque a gente está demorando a aprender as lições de Deus. Talvez esteja demorando porque nós estamos muito mais ouvindo o nosso próprio coração, ou os conselhos de quem não tem Cristo, do que simplesmente submetendo a nossa vontade à vontade dEle. Mas se você está passando por momentos de dificuldade, não apenas tenha bom ânimo, mas chegue junto, não saia do barco. É impressionante como as dificuldades fazem com que as pessoas se afastem, quando elas deviam se aproximar. Seja por orgulho, seja por vergonha, seja por qualquer outro pecado for, não façam isso. Não se afastem. E se tem gente afastada, vão lá buscar, gente. É impossível que um pastor dê conta de um rebanho, se não houver aquelas ovelhas que estejam dispostas e prontas para ajudar, para buscar, para caminhar juntos. Eu estou sentindo falta de gente aqui que dói meu coração. Me ajudem nisso. A gente precisa estar junto, no mesmo barco. A gente precisa entender que todas as tempestades desse mundo são controladas por alguém que vai muito além do timoneiro. Alguém que vai muito além de todas as coisas, porque Ele tem o poder de mandar a tempestade e de acalmá-la com a sua palavra do seu poder extraordinário. E Ele nos chama, assim como o apóstolo Paulo chamou aquela tripulação, para que, recobrado esse bom ânimo, mesmo no meio da tempestade, a gente pudesse se lembrar de que na noite em que foi traído, o Senhor partiu o pão. E ao partir, dando graças, Ele distribuiu entre os seus discípulos, para que eles pudessem se lembrar do seu corpo, que padeceu na cruz do Calvário, que padeceu naquele poste de madeira, cujo sangue do nosso Senhor foi derramado, e a gente vai se lembrar desse sangue daqui a pouco, ao tomarmos o fruto da vida, para que a gente pudesse, de fato e de verdade, olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar.